Boa tarde a você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo jornal Diário dos Campos e DC+. Nós recebemos na tarde desta segunda-feira aqui nos nossos estúdios a primeira prefeita eleita da história de Ponta Grossa, a prefeita Elizabeth Schmidt. Ela que foi eleita neste domingo, segundo turno das eleições municipais aqui de Ponta Grossa, com 52,38% do total de votos válidos. Professora Elizabeth, é um prazer recebê-la no nosso estúdio nessa tarde. Muito obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade e dou uma boa tarde a todos os nossos seguidores que estão acompanhando hoje aqui. Obrigada. Tá certo. Professora, antes da gente começar a falar um pouquinho aí sobre o que a senhora planeja para a sua gestão, vamos falar um pouquinho sobre a campanha ainda, né? Agora já terminada a campanha no primeiro, segundo turno, qual que é a avaliação que a senhora faz, professora, das principais dificuldades que a senhora enfrentou nessa campanha à Prefeitura de Ponta Grossa? Nós tínhamos uma equipe coesa, competente, profissional, que estava nos dando todo o suporte para a gente fazer os programas de TV, para a gente seguir em frente com o primeiro objetivo, que era o de chegar ao segundo turno. Nós conseguimos esse feito e aí depois, no segundo turno, começou uma nova eleição. Uma nova eleição com um novo objetivo, que era estar aqui hoje conversando com você como prefeita eleita. E a gente conseguiu. Tivemos desafios imensos e eu, enquanto pessoa, Elizabeth, durante todo esse período de campanha, de 60 dias que nós estivemos juntos aí com toda a população, eu nunca tinha sentido o que eu senti agora, porque eu sempre fui uma pessoa atuante em todas as áreas da nossa cidade. Eu estive sempre presente em muitas oportunidades aí da cidade e nunca tinha sentido preconceito enquanto mulher. E nessa campanha eu senti. Eu senti preconceito, senti machismo, senti preconceito com relação à idade, preconceitos inúmeros, principalmente, até posso dizer, pela minha seriedade. Porque eu, vencendo os preconceitos, eu tive que vencer a velha política. E eu disse muitos nãos. E eu perdi todos os apoios. Mas eu estou aqui, porque Deus estava no comando junto comigo. E nós chegamos aqui e, com certeza, agora com uma liberdade muito grande para compor a equipe, sem ter loteado a prefeitura, sem ter dividido nada, sem ter... O meu compromisso era só com a população. Então isso foi muito bom. E a gente, depois que fomos para o segundo turno, a gente percebeu o seguinte, que as pessoas que acreditaram em nós nos ajudaram a conseguir mais um eleitor, mais uma pessoa e mais uma pessoa que viesse para o nosso lado. E aí o resultado foi esse. Nós tínhamos uma pesquisa que eu tinha, a maior preocupação delas era de não me enganarem, de não me enganar. Eu queria a real, o que realmente estava acontecendo. E a fotografia dessa pesquisa foi exatamente o que aconteceu nas urnas. A maior das pesquisas, que é com a população, acreditando em nós e nos dando esse voto de confiança. Eu e o capitão Saulo estamos muito felizes com esse sucesso. A senhora comentou sobre o preconceito em relação ao gênero, em relação à própria idade. Isso foi uma coisa que a senhora percebeu durante a campanha da qual a senhora foi candidata a vice ao lado do prefeito Marcelo Rangel, ou isso se evidenciou mais agora na campanha da qual a senhora era cabeça de chapa? Não, nunca tinha sentido isso.
Esse sentimento nunca aconteceu comigo, agora sim. Agora sim. E isso a motiva agora até mesmo a pensar ações, a planejar medidas de governo específicas para isso? De que forma a senhora leva, né, ações, pensa ações, medidas, encarando esses desafios que a senhora teve durante a campanha? Eu penso que a mulher não sabe a força que tem quando ela tem amigos, quando ela tem equipe, quando ela tem pessoas que lhe dão sustentação, quando ela tem família que está junto com ela. E foi isso que eu senti, porque eu consegui virar a página do preconceito. Eu consegui anular esse preconceito, porque eu estou aqui. A população escolheu, a população confiou em mim e no Capitão Saulo. Então, nesse momento, nós estamos com um misto de sentimentos, de emoções, assim, extraordinárias, porque tudo já ficou para trás. E agora nós temos que olhar para o futuro, porque é esse o nosso compromisso. O compromisso nosso é para os próximos 4 anos, para o futuro da nossa cidade. Nós queremos avançar cada vez mais e nós vamos fazer isso sim. Superado esse preconceito durante a campanha, já que a senhora foi para o segundo turno e também, né, foi eleita, como a senhora espera que seja agora na sua gestão, né? Como a senhora espera que seja o relacionamento com demais lideranças, enfim, durante a sua gestão em relação a isso? A prefeitura será das mulheres, né? Porque a prefeita é uma mulher. Todas as secretarias vão estar trabalhando para fazer com que esse preconceito não exista mais. E eu acredito assim que só o exemplo das mulheres terem coragem, 2 mulheres irem para a história da nossa cidade e terem coragem de se colocar como candidatas, já estimula outras pessoas a continuarem nesse processo. E aí eu penso que o nosso governo vai ter esse olhar, que é um olhar especial de mulher, aquela mulher que faz tudo ao mesmo tempo, que cozinha, que cuida do bebê, que faz tudo ao mesmo tempo, né? Então vai ser diferente nesse sentido, mas teremos uma composição de pessoas muito importante, muito competente, muito técnica, que a gente ainda vai começar a montar essa equipe. E com relação a todos os apoiadores, os nossos candidatos a vereadores, os nossos vereadores eleitos, as pessoas que vieram e os partidos que vieram de livre e espontânea vontade nos ajudar no segundo turno, compor conosco, eu acredito que será um governo de integração, de composição de forças, porque eu tenho essa marca na minha vida, o diálogo. É uma das características mais importantes da minha personalidade. A integração de pessoas, a agregação de pessoas é o que eu pretendo fazer. Nós vamos conversar muito, dialogar muito com bom senso, com consenso e com comprometimento na nossa cidade. Grande e muita responsabilidade ao corresponder às demandas de toda uma sociedade, porque o nosso governo vai ser de todos, com todos e para todos. Certo. Falando já um pouquinho agora sobre a gestão, professora Elizabeth, tradicionalmente o cargo de primeira-dama, ele é exercido, né, pelas esposas dos prefeitos, ligados às atividades de assistência social, ligados mais a essas áreas, né? O seu marido, ele também tem uma trajetória já bastante assídua de atividades voltadas à assistência social, né, a esse setor. Ele deve, no seu mandato, assumir alguma função no governo? Como vocês têm discutido alguma coisa relacionada a isso? Qual que é a intenção de vocês? O meu marido é um ser especial, porque eu tenho dito, somos casados há 48 anos, o meu troféu é bem grandão, mas o dele é maior ainda, porque ele realmente faz o suporte todo lá em casa. Mas ainda nem pensamos nisso, ainda não deu tempo da gente imaginar o que irá acontecer. Vamos conversar muito, vamos ter diálogo, mas ele realmente tem um coração imenso, ele é rotariano de muitos e muitos anos,
assim como eu sou filha de rotariana e sou rotariana também, a gente tem uma relação muito próxima de todas as entidades que compõem a nossa cidade. Ele sempre ajuda muito, muito, muito. Mas eu, sinceramente, acredito que ele não vai querer estar atuando lá na frente de do SOS, por exemplo. Eu não acredito que ele vai querer assumir essa responsabilidade nesse momento, né? Mas vamos ver ainda, não sei, veremos o que acontecerá. Certo. E a senhora já teve a oportunidade de conversar com a Mabel Canto, que disputava também o segundo turno na Prefeitura de Ponta Grossa, levando em conta que ela é também deputada estadual e que atua aí na Assembleia e vai fazer também essa intermediação de recursos, enfim, atuando aí em benefício de Ponta Grossa e também da região dos Campos Gerais. Vocês já conversaram após o segundo turno? Depois de ontem ainda não conversamos, não tivemos a oportunidade de conversar, mas eu tenho certeza que vou poder contar, porque a deputada tem prestígio, tem trabalho, é competente, sabe o que está fazendo lá, sabe que é importante para a nossa cidade de Ponta Grossa os recursos e as emendas que elas vêm a propor para a nossa cidade, e tudo será recebido com os braços abertos. A gente não pode jamais fazer diferente disso. Certo. Em entrevista recente aqui ao DC+, e também hoje a senhora já ressaltou em entrevistas que fez o convite ao secretário, né, Cláudio Grochovski, que é o secretário da Fazenda, que gostaria que ele permanecesse no cargo, né? A senhora comentou isso conosco aqui esses dias. Esse convite já foi oficializado ao Cláudio? Ele já aceitou a permanência no cargo? Ainda não falei com ele sobre esse assunto. Ele já ficou sabendo, porque já me contaram que ele já ficou sabendo e ficou muito agradecido, já veio a notícia para mim, mas a gente não conversou ainda sobre esse assunto, mas eu quero ver se ele vai aceitar. Eu vou fazer o convite para ele, sim. Assim como vou fazer uma agregação de pessoas, uma agregação de nomes aí que sejam técnicos, sejam competentes de cada uma das áreas, né? E vou agregar, sim, todos os deputados, assim como o deputado Hussein Bakri, que é do meu partido, que é 55 também conosco, o deputado Plauto já se manifestou dando apoio para nós. Eu quero contar também com o deputado Aliel Machado, que é nosso deputado federal, porque é importante que ele também mobilize, se ele já trouxe algumas emendas, e eu gostaria de contar com ele aí nesses próximos 2 anos, sim, de maneira efetiva. E entre os secretários, a senhora comentou em entrevista aqui com a gente que a secretária de Educação, a Isméria, teria outros projetos aí pessoais para o próximo ano e não ficaria à frente da pasta de Educação. A senhora já tem em mente quem são os secretários que ficariam, assim como é a sua intenção que o Cláudio fique, quem não deve ficar? Já tem alguma coisa definida em relação a isso, professora? Como eu já tinha comentado aqui com vocês, todos os secretários colocaram os seus cargos à nossa disposição, minha e do prefeito Marcelo, até 31 de dezembro. Então, ainda não deu nem tempo de pensar nisso, sinceramente, porque eu sempre disse que nós precisaríamos primeiro ganhar a eleição. Agora, hoje não deu tempo, foi tanta entrevista, não deu tempo de pensar nisso. Mas agora sim vamos começar a discutir esses nomes. E a professora Isméria realmente veio me dizer que ela tem planos para o futuro, para o ano que vem, que são planos diferenciados de continuar sendo secretária. E é quem a gente respeita muito, porque ela fez um trabalho espetacular nessa cidade. Realmente, o legado que o prefeito Marcelo Rangel e a vice-prefeita Elizabeth deixarão com relação à educação é muito forte, é muito grande, é muito diferenciado. Nós ganhamos destaque de nível nacional e com um modelo internacional. Nós temos inúmeras escolas em tempo integral com esse modelo internacional. Nós queremos aumentar o número de vagas dessas escolas, mas também temos
e já desde sempre, nós ainda temos 25 escolas de tempo parcial distribuídas em todos os bairros da nossa cidade, que os pais ainda podem optar em colocar os seus filhos nas escolas de tempo parcial também. Então isso é bem claro, é interessante que fique bem claro, né? Que isso já está acontecendo faz tempo, não é de agora, né? E a meta principal justamente é atingir as crianças de 0 a 3 anos. A demanda que venha não vai ser a universalidade disso, porque a gente sabe que tem pessoas que não querem pôr seus filhos de 0 a 3 anos na escola, mas tem outras mães, tias, avós e madrinhas que precisam de ter um local especial para deixar os seus filhos para poder trabalhar. Ontem, durante a entrevista coletiva lá no Fórum Eleitoral, após a divulgação do resultado das eleições do segundo turno, a senhora comentou aqui com a equipe do DC+, que o capitão Saulo, vice-prefeito eleito, ele não faria parte aí da equipe, não comporia a equipe como secretário, algo assim. Isso foi uma decisão dele, uma decisão da equipe, isso já foi tratado aí durante a campanha, né? Seria um pedido dele, como que isso foi definido, professora? Nós dois já tínhamos conversado que nós não iríamos lotear a prefeitura de forma nenhuma e que a gente teria completa liberdade para estabelecer esses convites aí, essas conversas com as pessoas, com os grupos, com as entidades, com as associações. Então, a princípio, não ficou nada definido com relação a ele. Ele é o vice-prefeito, eu sou a prefeita. É isso que está conversado, entendeu? Não tem nada definido, assim como quando eu entrei. Não tinha nada definido. De repente, eu estava presidente da Fundação de Turismo, porque houve uma necessidade naquele momento, para que a gente fortalecesse a área e não fechasse a Fundação de Turismo. Eu me coloquei e disse para o prefeito, eu vou, se você assim permitir, eu vou fazer a minha parte agora nesse momento que precisa. Enquanto precisou, eu estive lá. Né? Não sei se nós vamos precisar que o capitão Saulo assuma alguma coisa ou não. Ainda não falamos sobre isso. Sobre a equipe de transição, professora, né? A senhora faz parte da atual equipe de governo, é a vice-prefeita. Durante inúmeras situações a senhora comentou que o seu governo vai ser um governo aí de continuidade, mas que vai ter a sua própria marca, né? Nesse sentido, a senhora já pensou na equipe de transição, já tem pessoas nomeadas, enfim, pessoas específicas que farão parte dessa equipe. O que a senhora planeja agora para esse período de transição do governo e como se dará isso? Eu já parto do princípio de que eu tenho uma grande vantagem nessa questão, porque eu já conheço todos os problemas, todas as dificuldades, eu já sei exatamente os desafios que nós iremos enfrentar, mas a transição é necessária, vai acontecer. Ainda não fizemos nada disso, conversei com o prefeito hoje só e nós vamos definir a partir de amanhã aí uma equipe para fazer essa transição e acontecer essa passagem que vai ser muito gradativa, muito suave, sem traumas, porque afinal a gente já está no processo. Eu sei bem até que ponto nós conseguimos chegar junto com o prefeito Marcelo Rangel e o que é que nós precisamos avançar. A mudança vai continuar e a prefeita vai ser a professora Elizabeth e nós vamos avançar e muito com todos os apoios que nós conseguirmos. Ontem o prefeito, durante a coletiva lá no fórum, ele comentou com a gente que a vitória da senhora, né, a eleição da senhora à prefeitura de Ponta Grossa também o ajuda a credenciar a pensar daqui 2 anos numa disputa ao Senado Federal, né? Como a senhora avalia, né, esse anúncio do prefeito a uma pré-candidatura ao Senado Federal daqui a 2 anos? Eu fiquei muito feliz com isso, porque ele nunca tinha dito que ele ia ser. E ontem ele se manifestou num momento de euforia, num momento de alegria, e realmente ele se credencia isso, porque afinal, vejam bem, vamos ponderar aqui, ele é o prefeito melhor avaliado do estado do Paraná.
E ele conseguiu, ele, o Sandro Alex, o governador Ratinho, uma vitória contra tudo e todos no Paraná. A gente está fazendo aí a análise dos vereadores que vão compor a Câmara a partir de 2021 e pelas nossas contas, em conversa também com esses vereadores que vão assumir, a partir de 2021 a Câmara de Vereadores vai contar com 19 vereadores, né? Vai ter uma diminuição a partir do ano que vem. Desses 19, cerca de 10 já anunciaram que devem apoiar a professora Elizabeth, outros também já fazem parte de grupos que apoiaram a senhora, né, partidos que na majoritária coligaram com a sua candidatura. E eu queria saber da senhora, professora Elizabeth, se a senhora já tem mantido conversa com esses vereadores eleitos, né? Como deve ser essa relação entre o executivo e o legislativo a partir do próximo ano, levando em conta a importância do legislativo na aprovação dos projetos, né, dos planos, o plano diretor que está em discussão e ainda não sabemos se vai ser possível uma aprovação ainda esse ano. O único contato que eu tive com todos os vereadores eleitos e os candidatos não eleitos foi logo após o primeiro turno, que eu fiz questão de ligar para todos, de parabenizar a todos indistintamente, não interessava qual era o partido, e os nossos que não foram vencedores. Então nós conversamos muito, eu mostrei para eles que eu sei a dor que eles estavam sentindo, porque eu já passei por esse processo de perder a eleição por muitas vezes, e a gente sabe qual é o sentimento que vem, né? O da vitória é maravilhoso. E o executivo e o legislativo precisam sim estar em consonância, porque eu acredito que precisa haver governabilidade, possibilidade de governabilidade. E isso só acontecerá se nós estivermos unidos em prol de uma cidade. É claro que nós vamos precisar mutuamente uns dos outros e nós vamos estar juntos sim, porque eu, sinceramente, eu nunca tive nenhum problema com nenhum vereador, que está inclusive agora, nesse momento, até 31 de dezembro, na Câmara de Deputados, de Vereadores. Nenhum, não tive nenhum problema nunca. A gente se respeitou demais, porque é aquilo que eu te digo, o diálogo é a base de tudo. E eu sempre fiz isso, sempre na minha vida. A gente só colhe aquilo que plantou. Em relação aí ao próximo ano, professora Elizabeth, o município deve contar aí com um orçamento estipulado em um pouco mais de 1 bilhão, né? Diante aí desse cenário de pandemia que a gente ainda vive, né, e todas essas medidas e as previsões de queda, né, dos repasses, quais os principais desafios que a senhora vê para esse início de gestão, enfim, aí para o próximo ano de uma forma geral? O nosso orçamento realmente ele é uma fábula, porque não existe, eu acho que cidade no Paraná que cresceu tanto assim o seu orçamento em tão pouco tempo. E então nós temos realmente orgulho da gestão fiscal que foi realizada, da justiça fiscal que aconteceu no nosso município, do incentivo às pessoas a estarem com os seus pagamentos em dia, da importância do IPTU para ser aplicado mais de 50% em educação e saúde, que é o que nós fazemos aqui no município. Então eu acredito que as indústrias que estão vindo aí, que nós temos inclusive vários anúncios que ainda vão acontecer agora e talvez em janeiro, não sei se vai dar tempo de anunciar agora ainda, só 2, 3 indústrias que estão chegando na nossa cidade já vão nos ajudar em muito a fazer com que aumente a receita e diminua o limite prudencial, que é um dos maiores problemas que eu acredito que a gente vai enfrentar aí. Quais devem ser as primeiras medidas que a senhora deve adotar à frente da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa? Em primeiro lugar, arregaçar as mangas dia 2 e começar a trabalhar com a equipe, distribuir trabalho, distribuir funções e fazer com que as coisas aconteçam já desde janeiro.
porque os desafios são inúmeros e a minha prioridade é a população. A população que é a minha prioridade, é por isso que eu estou aqui, né? O que a população quer? Quer o asfalto na rua, quer escola para todos, quer saúde funcionando, quer transporte coletivo digno, quer preço justo. Então, e assim vai, né? A gente poderia ficar falando e citando aqui tudo o que a população clama. E então, para isso, a gente vai começar a trabalhar em todas as áreas, com todas as secretarias aí, fazendo o diferencial desde o primeiro momento, indo em busca de recurso em todos os lugares que eles tenham. Mas para ir buscar recursos, eu sempre ouvi falar e eu sempre fiz a minha parte. A gente vai para Brasília e vai para Curitiba e dizem o quê? Dinheiro tem, o que não tem são projetos. Primeira tarefa, banco de projetos, para que a gente possa buscar os recursos, porque daí eles vêm. E como seriam feitos esse banco de projetos? Deve ter um setor específico aqui na prefeitura para isso? Como a senhora planeja? Cada secretaria vai ter a sua prioridade, vai mostrar o que é importante, o que é o preferencial nesse momento. E nós temos a criação de um centro de inovação e criatividade que vai estar especificamente voltado para isso, né? A inovação tecnológica será um dos grandes motes da prefeitura, porque nós queremos transformar a prefeitura na prefeitura 4.0, que atenda, seja sem papel, uma prefeitura sem papel. Nós já temos o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que já está funcionando a pleno vapor. Eu tive, inclusive, a felicidade de estar prefeita quando fui lá em Porto Alegre receber esse software tão importante para a nossa cidade e assim por diante. Nós temos muitas inovações acontecendo e o Parque Ecotecnológico, ele é somente um espaço físico. O Vale dos Trilhos, ele vai estar incorporando todas essas inovações, essas startups aí que vão fazer a diferença na nossa cidade. Tá certo. Professora, mais alguma consideração que a senhora gostaria de apresentar? Eu gostaria de dividir toda essa euforia que nós estamos vivendo agora nesse momento, essa alegria da vitória, dividir com todas as pessoas, todas as famílias de Ponta Grossa, com todos os pontagrossenses, porque a eleição e a campanha acabou. Vamos virar a página e vamos fazer um trabalho em conjunto para todos. É essa a minha missão. Todos os pontagrossenses, cada um com o seu papel, cada um com o seu olhar, cada um com a sua diferenciação, porque eu tenho como principal tarefa, junto com o Capitão Saulo, de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso melhor e maior objetivo, transformar essa cidade numa Ponta Grossa maior, melhor e mais humana. Muito obrigada. Professora Elizabeth, obrigada pela disponibilidade, parabéns. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a nossa entrevista fica disponível nas nossas redes sociais e também no nosso site. Obrigada e até a próxima.